Vamos começar com dois nomes, Sérgio e Baco. É provável que muita gente nunca tenha ouvido falar deles, mas e se eu dissesse que um dia eles foram tão famosos e venerados quanto São Pedro ou São Paulo? Pois é, a história deles é uma jornada incrível sobre fé, poder e principalmente sobre como a memória pode ser seletiva. E essa é a grande questão, o ponto central de tudo. Como é que duas figuras tão importantes, tão reverenciadas em todo o mundo oriental, foram praticamente apagadas da história aqui no Ocidente? É um verdadeiro mistério que nos leva lá para os tempos do Império Romano. Para a gente ter uma dimensão do tamanho do mistério, primeiro a gente precisa entender o quão gigantes eles eram. No Império Bizantino, no cristianismo oriental, Sérgio e Baco eram verdadeiras celebridades da fé. Eram considerados heróis, protetores de exércitos inteiros, de cidades, de comerciantes. E de repente, silêncio. Um silêncio que foi crescendo ao longo dos séculos e que contrasta totalmente com a fama que eles tinham. E isso nos obriga a perguntar: por quê? Para achar essa resposta, a gente precisa voltar para o começo de tudo e conhecer a história deles. Bom, a principal fonte que a gente tem sobre eles é um texto da época, uma biografia oficial de santos chamada A Paixão de São Sérgio e São Baco. Esses textos são a chave para entender como eles eram vistos naquele tempo, e é por aqui que a nossa jornada começa. Então, quem eram esses caras? Olha, eles não eram soldados quaisquer, eram oficiais de altíssimo escalão no exército romano, membros da Schola Gentilium, que era basicamente a guarda de elite pessoal do imperador, a nata da nata. O problema? Eles eram cristãos, e isso foi descoberto bem na época das perseguições do imperador Maximiano. A acusação foi de pertencer à seita profana dos cristãos, e a consequência foi imediata. Perderam todos os títulos, todas as honras e foram mandados para bem longe para serem julgados. E a ordem do imperador para o duque Antíoco que ia julgá-los era bem direta e bem clara. Basicamente o decreto dizia: ou eles abandonam essa religião, ou vocês aplicam as penas mais severas da lei e tiram deles qualquer esperança de vida. Não tinha meio termo. E aqui tem um detalhe que é central na história toda: a ligação profunda entre os dois. Durante a viagem para o julgamento, uma jornada humilhante, acorrentados, o texto diz que eles enfrentavam tudo numa sintonia espiritual perfeita, orando como se com uma só boca. Para a gente entender melhor essa conexão tão forte, existe um conceito da época que ajuda, o de sinexactus. Essa palavra específica não está do texto sobre eles, mas descreve uma prática que era comum: parcerias espirituais muito profundas, onde duas pessoas se comprometiam a viver uma vida de fé juntas. A descrição da relação entre Sérgio e Baco se encaixa perfeitamente nesse modelo. Ao chegarem diante do duque, a escolha foi colocada na mesa: ou vocês sacrificam aos deuses romanos, ou vocês enfrentam a morte. Eles se recusaram, e aí a brutalidade começou. Baco foi o primeiro a ser levado para a tortura. A crueldade da perseguição é descrita em detalhes. Enquanto Baco era açoitado até a morte, o duque zombava dele dizendo: "Vamos ver se o seu Cristo vai te livrar das minhas mãos." O texto diz que a tortura foi tão terrível que seus órgãos ficaram expostos, mas que a fé dele se manteve inabalável. Baco morreu ali. Depois, seu corpo foi jogado no deserto para ser devorado pelos animais. Só que aí, segundo a história, acontece um milagre. As feras e as aves, em vez de devorá-lo, o protegeram, ficaram de guarda ao redor do corpo, até que monges da região conseguiram chegar para dar a ele um enterro digno. E essa cena com os animais se repete no martírio de Sérgio. Quando ele foi levado para ser executado, os animais selvagens da região se juntaram pacificamente como se fossem testemunhas da santidade dele. Um milagre que o próprio Sérgio reconhece em sua oração final. Com a decapitação de Sérgio veio um último milagre. No local onde o sangue dele tocou o chão, um abismo se abriu, marcando aquele lugar como sagrado. O martírio deles tinha chegado ao fim, mas a influência deles estava só começando. A morte deles não foi o fim, mas o começo de um legado. O culto a Sérgio e Baco simplesmente explodiu, e eles se tornaram figuras centrais no cristianismo oriental. E o culto a eles alcançou todo tipo de gente. Soldados os viam como seus patronos. Comerciantes que cruzavam o deserto pediam sua proteção. O povo sírio os adotou como seus. E até os monges mais rigorosos admiravam a história deles. Ou seja, eles eram importantes para toda a sociedade.
O centro de toda essa devoção era uma cidade na Síria chamada Rezafa. Ela foi reconstruída em homenagem a São Sérgio e até mudou de nome para Sergiópolis, a cidade de Sérgio. Esse lugar se tornou um dos maiores centros de peregrinação de todo o Oriente. A partir de Sergiópolis, a influência dele se espalhou por toda parte. Uma rede enorme de igrejas e santuários surgiu ao longo das rotas comerciais e militares, consolidando o status deles como os santos de primeira linha. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. Se eles eram tão importantes assim, o que aconteceu? Por que a Igreja Ocidental, a Igreja de Roma, os deixou cair no esquecimento? A resposta é complexa, tem várias camadas. A gente pode entender essa resposta em 4 partes. Primeiro, uma questão política. O culto a eles no Oriente era tão forte que talvez representasse uma ameaça à autoridade de Roma. Segundo, uma questão teológica. Com o tempo, alguns elementos da história deles se tornaram problemáticos para a doutrina. Terceiro, a moralidade. A visão da igreja sobre relacionamentos mudou drasticamente. E quarto, o simbolismo, o significado que eles ganharam nos tempos modernos. E esse ponto da moralidade talvez seja o crucial. Lá no início do cristianismo, na época deles, amizades espirituais muito intensas entre homens eram comuns e até celebradas como ideal de fé. Mais séculos depois, principalmente a partir da Idade Média, a Igreja começou a sistematizar e a endurecer muito suas regras sobre moralidade sexual. Relacionamentos afetivos fortes entre homens passaram a ser vistos com suspeita. E, de repente, uma história como a de Sérgio e Baco, com toda aquela intimidade, se tornou ambígua, problemática para a nova ortodoxia. E isso nos leva à camada mais moderna da história. No século XX, historiadores e ativistas, especialmente da comunidade cristã LGBTQIA+, revisitaram a história de Sérgio e Baco. Livros como o de John Boswell os apresentaram como um possível exemplo de união entre pessoas do mesmo sexo. Isso levou à adoção deles como santos padroeiros por muitos nesses grupos. Uma releitura que, claro, a igreja institucional não endossa. Então, qual é o lugar deles hoje? O legado é complexo. Eles são oficialmente santos, mas vivem nas sombras da memória da instituição. É um paradoxo que revela muito sobre a própria igreja. E aqui está o paradoxo. Como santos oficialmente canonizados, eles não podem ser apagados. Os nomes estão nos livros. Mas, ao mesmo tempo, a história deles não é mais contada, as igrejas já não são construídas em sua homenagem no Ocidente e a festa deles foi removida do calendário litúrgico universal. Eles foram, na prática, silenciados. E no final, a história de Sérgio e Baco nos deixa com uma pergunta incômoda. O que as instituições fazem quando seus próprios heróis do passado se tornam um problema para o presente? No caso deles, a resposta foi um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que nos convida a questionar quais outras histórias também foram deixadas nas sombras.